Bem, gente, é com muita alegria que eu retorno às terças-feiras para falar de um tema que eu acredito muito pertinente atualmente, sobre a paz. E aí, quando falamos de paz, todo mundo já tem uma ideia do que seria a paz. Tranquilidade, harmonia, não violência, entendimento. E não estamos na Rússia, não estamos na Ucrânia, que definitivamente é um local onde hoje a paz está longe, mas será que nós estamos em paz? Será que, partindo de nós mesmos, cada um, se olharmos para nós mesmos, estamos em paz? Estamos em harmonia? Não estamos em guerra? Podemos ser felizes se não estamos em paz? Essas reflexões é que eu gostaria hoje de trazer para os senhores, é que eu gostaria hoje de falar. E como essa casa trata da vida, trata de humanidades, trata do progresso espiritual, eu penso que será muito útil, será muito profícuo falar sobre a paz. Muito bem. Eu procurei, e eu sempre procuro quando eu venho aqui conversar com vocês, o significado da palavra. E eu começo lá pelo dicionário. Então, se nós verificarmos aí os dicionários tradicionais, Aurélio e outros, o que nós vamos encontrar como significado de paz? A palavra paz deriva do latim pacis ou pacto, que significa acordo, entendimento. Também pacem, absentia belli, que seria a ausência de violência ou de guerra. No sentido mais específico do humano, da pessoa, a paz seria um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, calma. Eu acrescentaria serenidade. E politicamente falando, e é algo que hoje, no momento que estamos vivendo, nos chama muito a atenção, seria a ausência de guerra ou de conflito, anulação das hostilidades entre nações, normalmente estabelecida por acordos de amizade. Então, esse é o conceito de paz que temos, essa é a ideia de paz que temos, e vai ao encontro do que todos aqui, com a sua vivência, com as suas experiências, entendem de paz. Eu achei bem interessante, quando nós falamos da paz no sentido lato, no sentido mais geral, traduzir esse estado de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, porque nós temos aqui, nessa casa, um espírito que nos orienta, que é a Marina Fidelis, e eu, representado aqui na sua última encarnação, nesse retrato, para quem não conhece, eu fiz uma breve pesquisa sobre a vida de Marina Fidelis e eu descobri que ela foi ativista social na França e atuou nas frentes de batalha da Segunda Guerra Mundial. Mas ela tinha uma ligação com a arte. E nessas pesquisas também eu descobri que mais especificamente com o teatro. E aqui nas quintas-feiras nós temos um grupo de estudo mediúnico que nós fazemos com muita alegria, onde aprendemos muito. Um dos livros que estudamos, que foi psicografado pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz, que desencarnou em meados do ano passado, que deixou uma contribuição muito grande, foi o fundador da SBE, a Sociedade Brasileira de Espiritismo. Num desses livros, olha o que ela diz, que nos deixa bem claro a sua ligação com a arte e com o teatro. Ela diz o seguinte: não importa saber qual a profissão do homem na caminhada evolutiva. O essencial é conscientizá-lo a manter viva a ligação com Deus, em todos os momentos, no palco da existência que tem por auditório a humanidade. Deixa bem claro que, para quem atuou na área da arte, certamente ela trabalhou com teatro. A existência que tem por auditório a humanidade. Muito bem. Ela fala também desse estado mental
tão importante quando nós buscamos a paz, que é a harmonia. A gente fala tanto de harmonia, estou em harmonia, estou tranquilo, mas será que estamos mesmo em harmonia, pelo menos a maior parte do tempo? Ou geralmente estamos em conflito e muitas vezes nos perdemos nesses conflitos e às vezes deixamos de, por situações corriqueiras da vida, deixamos de aproveitar a vida ao máximo e de aprendermos ao máximo. Porque, na verdade, pode parecer contraditório, nós somos espíritos encarnados. Então, estamos no mundo material para progredirmos espiritualmente. Isso pode parecer muito contraditório, e na verdade é. Porque são tantos chamamentos, são tantas, digamos assim, tentações, que a tendência é que nós nos desviemos desse progresso espiritual e muitas vezes nos envolvemos com as questões materiais, com as conquistas materiais, ao ponto de deixarmos de lado essa trajetória tão importante que é do progresso do nosso espírito. E aí ela fala que a harmonia mental é a responsável pela saúde, pelo poder, por toda a beleza conhecida, por toda a felicidade vivida e querida, e consiste tão somente na união com o Criador. Então, para que nós possamos ter essa harmonia mental que permite essa paz que todos nós buscamos, é necessário, tão somente, nas palavras dela, a união com o Criador. Mas nós sabemos muito bem que essa união com o Criador, essa conexão com Deus, não é um caminho fácil. Por quê? Para termos essa conexão, estarmos unidos a Deus, nós temos que estar preparados para isso. Estamos exercendo a caridade, estamos trabalhando a nossa bondade, nos livrando do nosso orgulho, nos livrando do nosso egoísmo, trabalhando a nossa solidariedade, ou seja, estamos nos afastando dos nossos vícios e cultivando ou conquistando virtudes, a maioria das vezes, nessa trajetória e nessa loucura que é a vida, nessa corrida muitas vezes pelas conquistas materiais, nos perdemos nesse caminho. E a irmã Marina Fidelis nos lembra disso, que para que a gente tenha essa harmonia mental, temos que ter essa união com o Criador. E cada um vai buscar o seu caminho. Eu penso sempre que talvez o caminho, o primeiro recurso que a gente pode utilizar para isso seja a prece. Na última palestra que foi realizada pelo irmão Rodney, ele lembrou que esse é um caminho importante, isso é algo importante a se fazer, a prece, e que nós precisamos de um ambiente para isso. Não temos que necessariamente estar numa casa espírita, podemos estar em outra casa religiosa, ou até na nossa casa, mas nós temos que ter um ambiente, nós temos que nos preparar para nos conectarmos a Deus. O silêncio ajuda. Muitas vezes o silêncio ele nos traz um ambiente que nos leva à reflexão. E isso é muito importante. Porque como que nós vamos nos conectar ao Criador, aquele que nos rege, se nós sequer nos calamos e tentamos ouvir a natureza toda que Ele deixou nesse mundo e a Ele próprio, e a nós próprios. Porque dentro de nós, certamente, tem um pouco de Deus. Ele deixou um pouquinho dele em cada um de nós. Está ali, é só buscar que a gente acha, que a gente encontra, mas muitas vezes a gente ignora isso. E a vida vai passando. E a gente vai perdendo essas oportunidades que mais essa existência, mais essa reencarnação nos proporciona de aprendermos. Pois bem, outro tema, a gente poderia trazer vários temas ligando à paz para discutir aqui, mas eu preferi trazer a harmonia mental, da qual fala a irmã Marina Fidelis, e o perdão, do qual falou, na verdade, Emmanuel, através do médium Chico Xavier, que todos nós conhecemos, nosso querido Chico Xavier. Ele fala o seguinte, ele
traz a seguinte pergunta: qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Aí vem a resposta. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação, em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Essa questão do perdão, ela chama atenção, porque quando a gente fala em perdão, a gente sempre pensa, alguém me fez o mal e eu devo perdoá-lo. Mas muitas vezes nós não perdoamos nem a nós mesmos, por atitudes que nós fazemos. Se a gente não consegue perdoar, se eu não consigo perdoar a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o outro que me fez mal, ou até um inimigo que com certeza me causou um mal ainda maior? Comigo aconteceu algo recentemente. Eu, por X razões, me envolvi numa situação de tomar diversas decisões. Todas boas, frutos de trabalho, eram até, em tese, situações boas. Mas eu tive que tomar uma série de decisões. E eu fiz a análise que tinha que fazer e tomei essas decisões. Mas, de todas aquelas decisões que eu não tinha frutos, que eu não tinha os efeitos que eu esperava, eu me culpava. Eu pensava assim, por que eu não fiz uma análise melhor? Por que eu não trabalhei melhor isso? Não, eu fui burro. Eu não agi de uma forma racional e inteligente. E me sentia culpado por aquilo. Eu não me perdoava por aquilo. Ao ponto de aquilo que seria algo para trazer satisfação e alegria, estava me trazendo ansiedade e tristeza. E como eu teria uma harmonia mental para ficar em paz comigo mesmo numa situação dessa, na qual eu mesmo não me perdoava? Então a gente tem que começar se perdoando, perdoar os familiares, perdoar as pessoas que a gente nem conhece e até os inimigos da gente. É um trabalho que não é fácil, mas certamente, se nós não trabalharmos o perdão, dificilmente nós estaremos em paz, dificilmente nós teremos uma paz interior. Por quê? Eu estarei sempre com algo corroendo o meu interior, trabalhando, fortalecendo uma culpa que na verdade muitas vezes nem minha é, mas que eu assumi. Nós temos que nos perdoar e perdoar o próximo, e perdoar o outro, se a gente quiser, se nós quisermos ter paz. E isso nos ensina muito bem o Chico Xavier, nesse livro Consolador, aliás, o Emmanuel, através do Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier. Bem, a gente fala de paz, mas aí lembramos logo que, infelizmente, estamos numa situação de guerra. E a gente começa a fazer uma série de perguntas. Por que isso está acontecendo de novo? Por que nós já tivemos tantas guerras que certamente foram horríveis, foi a pior solução, e agora isso volta? É claro que no decorrer desse tempo várias outras guerras ocorreram, mas essa que nós estamos vivendo, estou falando de uma guerra entre nações, sem dúvida tem uma proporção e um relevo maior que as outras guerras. E isso então nos leva a pensar, o que impele o homem à guerra? É isso que nos traz a questão 742 do Livro dos Espíritos. E olha qual que é a resposta que os Espíritos trazem sobre isso. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um direito só conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. E aí, quando nós nos vemos numa situação, após a Segunda Guerra Mundial, tem uns 70 anos, uma nova guerra, de um relevo maior, que nos deixa até todas as nações preocupadas com a Terceira Guerra Mundial, nós pensamos, ainda estamos no estado de barbárie?
Por que o homem ainda se utiliza desse recurso da guerra, destruir, matar, para se impor, para ter um objetivo atingido, seja econômico, de poder, de território, não sei. Então nós ainda estamos nesse estado, num estado mental, estou falando aí de um sentido geral, que nos permite a ocorrência de uma guerra, que mata pessoas, que destrói cidades, que separa maridos e mulheres, que separa pais de filhos, que leva à destruição e nos deixa todos ansiosos e apreensivos. E aí vem a questão 743 do Livro dos Espíritos, que traz a seguinte pergunta: a guerra desaparecerá da face da terra algum dia? E a resposta dos Espíritos é bem objetiva: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E aí, forçosamente, nós concluímos que ainda não compreendemos a justiça e nem estamos praticando efetivamente a lei de Deus. E não somos irmãos, embora tenhamos a consciência de que somos espíritos encarnados, destinados ao mesmo fim, ao aprendizado. Mas, ainda assim, sabendo disso, nós não praticamos a lei de Deus. E aí temos a guerra. O que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Se ela existe, se ela é fato, o que poderíamos imaginar que a natureza, a providência ter permitido a existência dela? Por quê? Qual a razão? Será que há uma resposta para isso? A resposta ela é surpreendente. Os espíritos falam o seguinte: a liberdade e o progresso. Mas como? Eu necessito de guerra para ter liberdade e progresso? E eles continuam: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização. E aí os espíritos já respondem: escravização temporária para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. É uma resposta surpreendente, porque na verdade não dá para você fazer uma ligação de guerra com liberdade e progresso. Mas infelizmente nós humanos, quando não aprendemos pelo amor, não há outro caminho de aprendermos se não for pela dor. O ideal seria que não precisássemos disso, que não necessitássemos da guerra. E eu confesso para os senhores que eu gostaria muito que essa pergunta já não estivesse fazendo mais nenhum sentido. Porque eu penso que para termos liberdade e progresso, necessariamente não teríamos que passar por guerras. Não precisamos de guerras para isso. Já tivemos muitas. Já deveríamos ter aprendido que elas são absolutamente desnecessárias. Poderíamos aprender de outra forma. Já sofremos com isso. Mas aqui estamos com ela. Então, vamos fazer reflexão sobre isso. Vamos trazer a paz para dentro de nós, para que possamos externalizá-la e evitar a guerra, evitar qualquer mentalidade, qualquer acordo que permita uma guerra, como ainda está ocorrendo em pleno 2022. Agora, a gente fica pensando também, a guerra, ela vem de ordens, ela vem de um comando. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não me lembro o autor, e ele falava o seguinte, que em toda guerra, homens jovens que não se odeiam se matam, comandados por homens velhos que se odeiam, mas não se matam. E isso é muito triste, porque na verdade a gente percebe que a maioria das pessoas que está lutando, que está dentro da guerra, ou como vítimas, ou como soldados, enfim, eu penso que eles não veem tanto sentido na guerra, eles estão ali defendendo uma causa, no caso do soldado, do seu país.
eu sou russo, eu sou ucraniano, eu sou brasileiro, eu tenho que lutar pelo meu país. Mas será que eles gostariam mesmo de estar em guerra? Será que quando eles estão lá nos campos de batalha, vendo pessoas morrendo, mães se separando de filhos, sabe? Será que eles gostariam mesmo de estar fazendo aquilo? Agora, há um grupo, talvez um grupo muito pequeno de pessoas que estão declarando, provocando e mantendo esse estado. São pessoas que definitivamente não têm a paz dentro deles, isso é certo. Eles têm a guerra. E só que eles conseguem externar essa guerra e, através do poder deles, realizá-la. Então, essas pessoas que suscitam a guerra para proveito seu, porque é só o que podemos pensar. O que pode acontecer com essas pessoas? O que nós devemos pensar sobre essas pessoas? Os espíritos, nessa questão 745 do livro dos Espíritos, para quem está iniciando a doutrina espírita ou conhece pouco, o livro dos Espíritos é um dos livros que foi codificado pelo Allan Kardec, um francês, século XIX, que se dispôs a isso utilizando de métodos científicos. Há outros livros também, como o Livro dos Médios, enfim, Gênese, que também se propuseram a isso. E esse livro é um livro muito didático, porque ele traz perguntas e respostas para as pessoas, principalmente que estão se iniciando na doutrina espírita, possam entender. Encontrei isso na internet sobre resposta. Ok, muito obrigado, Hugo, mas não preciso da sua resposta agora. Eu só quero a resposta dos Espíritos. Vamos lá. E a resposta dos Espíritos é a seguinte: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então a gente percebe que esses espíritos que estão empenhados em fazer o mal, em se aproveitar de uma situação de guerra, muitas vezes provocadas e mantidas por eles, terão aí uma trajetória muito mais árdua e longa para poder realmente trabalharem o seu progresso espiritual. Vocês imaginam quantos espíritos, quantas pessoas encarnados e desencarnados sofrem com essa situação? Muitas vezes por um pequeno grupo que ali está se beneficiando. Esse espírito certamente, que essa pergunta vem responder é justamente isso, deixar bem claro, estão escolhendo um caminho muito difícil para o progresso deles, certamente. E muito triste, porque terão que aprender de uma forma certamente muito mais dura e longa, que a guerra não era o melhor caminho, que a guerra destrói, que a guerra mata. Então vamos lá. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, quando a gente pensa em guerra, pessoas, nações muitas vezes irmãs, como é o caso da Ucrânia e Rússia, que estão aí se degladiando, se destruindo. Então isso pode ocorrer, a gente pode chegar a pensar isso, que o fato de não procedermos de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E os espíritos explicam o seguinte, categoricamente: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. A gente já tinha até falado isso aqui. Somos espíritos encarnados, cada um, na verdade, possui um espírito que possui um corpo, e cada um tem o mesmo destino. Obviamente, somos únicos, cada um seguirá uma trajetória, mas o nosso fim é o aprendizado para o progresso. Nós nunca vamos retroceder. O espírito que é mau, muitas vezes a gente vê alguém fazendo mal e fala: nossa, essa pessoa ficou muito pior. Não, ele já era um espírito mau, ele só continuou fazendo mal. Está tendo uma bela oportunidade nessa existência, nessa reencarnação, de trabalhar o bem, de se desenvolver, mas preferiu estacionar, preferiu continuar fazendo mal. Então ninguém retrocede, mas sim podemos continuar, podemos nos estagnar e continuar praticando o mal. Uma vez eu li uma
uma psicografia, eu não me lembro exatamente qual espírito e qual médium, mas eu achei bem interessante o que o espírito disse. Ele falou que ele se arrependia mais de não ter feito o bem que ele poderia fazer do que o próprio mal que ele fez. Então, fazer o mal é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente não deve fazer, e quando fazemos, temos que tentar mudar isso, na existência que estamos ou em outras, se tivermos essa oportunidade. Mas também deixar de fazer um bem, essa letargia, essa negligência, isso também terá um preço, porque estaremos parados, não vamos evoluir. E o nosso objetivo aqui é aprender para evoluirmos, para nos desenvolvermos, para fazermos progresso. É como eu disse, por mais contraditório que possa parecer, estamos no mundo material, mas somos um espírito e o nosso progresso ele vai ser espiritual. A nossa elevação tem que ser moral, sobretudo. É um desafio, mas é por isso que estamos aqui, para isso que estamos aqui. Podemos até não nos lembrar, mas certamente no planejamento para essa reencarnação, estávamos todos animados. Vou progredir, vou crescer, vou fazer o bem. Só que chegamos aqui, os chamamentos, as tentações, a materialidade exacerbada, isso às vezes acaba nos desviando ou nos estagnando. Mas eu penso o seguinte, todos que vieram aqui hoje estão pensando sobre isso, por isso que estão aqui. Então, estamos falando de paz, estamos falando de harmonia, de serenidade, de Deus, porque certamente todos que estão aqui hoje têm dentro de si o desejo, o anseio de melhorar, de crescer, de progredir espiritualmente. E aí, a gente pensa, falando de progresso, a gente pensa o seguinte, tá, se viemos aqui para progredir, estamos progredindo com todos esses entraves, vem a questão 789 do Livro dos Espíritos e traz o seguinte questionamento. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Então, estamos progredindo. Então, um dia formaremos uma só nação. Claro, né? Não. Uma nação única? Não. Olha a resposta dos Espíritos. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao vizinho, nem de viver à expensa deles. Observem, uma nação única, perfeita, provavelmente nesse planeta não teremos, porque precisamos da diversidade para desenvolvermos, nós precisamos do diferente para percebermos o tanto que nós temos que crescer, ou tanto que nós temos que trabalhar para chegarmos num ponto de harmonia, para termos essa paz que a gente busca. Então, uma nação única, não, isso é impossível. Os espíritos são bem categóricos, respondem prontamente. Mas isso não é ruim, isso não é ruim. Essa diversidade, o fato de cada um que está aqui ser único, ter ideias próprias, ter experiências diferentes, é isso que nos faz crescer. E Deus, quando nos deu a oportunidade de estarmos aqui, espíritos que vêm encarnados e que podem reencarnar, Ele está justamente dando mais uma oportunidade, várias oportunidades para isso. E a diversidade é importante, ela tem que existir. Ela faz parte do nosso crescimento. Ela faz parte de nós, da humanidade, das humanidades. Isso é bom. Então não queremos ser iguais, queremos ser diferentes, porém, utilizando a lei divina, a lei de Deus.
As nossas leis ainda, quem é da área jurídica, certamente percebe isso muito claramente, elas têm muito, as nossas leis têm muito para evoluir, para se desenvolver. Mas se nós observarmos algum tempo atrás, isso não é muito tempo não, a gente percebe que muita coisa já foi humanizada, sabe? Nós temos leis aí de alguns anos, de século passado, algum tempo aí, que eram leis cruéis, leis machistas muitas vezes, né? A Constituição de 1988, ela veio aí tentando equiparar o direito aí entre os homens e as mulheres de gênero, e a gente tem uma série de outras conquistas. É claro que a gente ainda não está, a nossa lei ainda não está servindo totalmente a Deus, mas nós estamos melhorando, e a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Então, poderemos viver felizes em paz. Ninguém tem que cuidar, ninguém cuidará de causar dano, desde que você não vai causar dano ou prejuízo ao outro, e melhor ainda se puder ajudar, porque aí a caridade realmente demonstra o quanto que o nosso coração está acumulando virtudes, está sintonizado com a lei de Deus. E aí a gente pensa, né? Qual a melhor conexão para a gente fazer com Deus? Cada um vai ter a sua, mas a prece, a oração, ainda é, como eu já havia dito antes, um recurso muito apropriado, um recurso que todos nós deveríamos usar, porque por mais que nós pensemos, eu sou impotente, eu não posso fazer muita coisa, muitas vezes com uma prece você pode ajudar muito. Às vezes isso tem sido cada vez mais comum, você está na rua, você vê uma pessoa pedindo algo, a pessoa passando necessidades mesmo básicas, a pessoa sem um mínimo de dignidade, sem um lugar para morar, que não toma banho, que não tem o mínimo de referência, a pessoa muitas vezes não tem uma escova de dente como referência, que dirá uma casa, uma profissão, uma família. E a gente pensa, não, vou dar ali uns R$2 para aquela pessoa e estou ajudando. Mas será que se você, de todo o coração, mirando aquela pessoa, pensando nela, convocando ali os espíritos dispostos a ajudar, e sempre há espíritos dispostos a colaborar, a transmitir conhecimentos, como nós temos aqui, eu já mencionei para os senhores, a irmã Marina Fidelis, de quem eu falei, nós temos o Leocádio Zé Correia, que dá nome a essa casa, que foi um médico, que viveu menos de 40 anos, mas através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, tem nos trazido tanto aprendizado, tanto conhecimento. Então, se nós convocarmos esses espíritos, se o nosso espírito, porque nós também somos um espírito, se nós fizermos uma prece intensa para chegar até aquele espírito que está naquele estado de total desarmonia mental, de total sofrimento, será que de alguma forma nós não podemos chegar até ele e dar um impulso de vida, sabe, para aquela pessoa? Muitas vezes uma prece pode contribuir muito mais do que uma ajuda material, uma esmola material. Então, nós sempre podemos fazer algo. A minha mãe, ela gosta muito, ela é uma pessoa que tem muita fé, e todas as vezes que ela... eu queria te dar um presente, queria te dar algo, meu filho, mas não pude e tal. Eu falo, mãe, faz uma prece. Esse vai ser o melhor presente. Então, eu acho que é isso aí. Orar sem cessar e sempre. Falando aí do professor Mauri Rodrigues da Cruz, que foi esse médium que desencarnou ano passado, fundador da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Tem uma citação dele, extraído de um livro que até estamos estudando no nosso grupo de estudos da Quinta, como eu falei com os senhores, um livro chamado O Médium como Sujeito Transdimensional. Olha o que ele fala. E isso não é psicografia, é o professor Mauri Rodrigues da Cruz falando. Só haverá paz na medida da compreensão de um homem para com outro homem. Precisamos mudar integralmente o conceito
desse sentido forte, mas ao mesmo tempo destrutivo, de sociedades potencializadas por crescimento, progresso e desenvolvimento apenas material. Temos que fazer um crescimento, um progresso e um desenvolvimento integrados, onde não se deixe de lado a ordem moral, espiritual e cultural, portanto, as humanidades. Não adianta termos um tremendo progresso material, tecnológico, nos conectarmos através de uma rede através da qual podemos falar com todos, se, do ponto de vista moral, espiritual, tudo está parado. Ao contrário, nós temos mais é que utilizar essa tecnologia que a inteligência do homem nos proporciona para incrementar essa elevação moral, incrementar esse progresso cultural, cultural e espiritual. E é isso que nos chama a atenção o professor Mauri. Ele deixa bem claro sobre essa questão das humanidades, que ela está calcada em outros alicerces, como a paz, o amor, a alegria, a paciência, a integridade. Nós não devemos nos perder nesse mundo material, por mais que haja chamamentos, porque o nosso verdadeiro e principal objetivo é o nosso progresso espiritual. E é isso que nos lembra o professor Mauri Rodrigues da Cruz. E eu gostaria de finalizar trazendo aqui a mensagem do irmão Leocádio José Corrêa, como eu já disse, dá o nome a essa casa, que fala justamente sobre a paz interior. A simplicidade e a indiferença pelas coisas materiais revelam paz interior, luz, autoconhecimento. Quando o homem descobre dentro de si o Criador, ele o vê em toda parte, ao redor de si. Serena todo o seu interior. Cessam todas as dúvidas, desaparecem todas as angústias e os horizontes se ampliam. Não há mais a presença da insegurança, do medo, da desolação. O homem enxerga o mundo como ele é, sem fantasias, fronteiras e nem temores. O homem alcança a liberdade no pensamento, no sentimento, nas palavras e nas ações. É responsável e solidário com a humanidade. O bem, o amor tomam conta de sua vida. Está repleto de Deus. Consegue ser feliz na felicidade do outro. Não reclama, não agride, é compreensivo em todas as questões existenciais. Caro amigo, aquele que faz consciência no poder do Criador não se deixa abater por nenhuma emergência do processo evolutivo terreno. Alcançou o suficiente domínio de si mesmo. Faz exercício de autocontrole pelo autoconhecimento. Corajosamente, administra todo o processo existencial, sem desesperos, sem dúvidas ou sentimentos de injustiça. Nossa felicidade depende da nossa paz interior. A resignação consciente significa conquista da serenidade. E ele finaliza desejando luz, fé, paz, que nós também desejamos a todos vocês que vieram fazer essa reflexão conosco. E que cada um dos senhores busque e encontre o seu sentido de paz.